mundo em algum momento da vida já sentiu esse sintoma. Quem nunca ficou enjoado, com vontade de vomitar ou mesmo já vomitou? A gente sabe que a náusea ou o enjoo e o vômito são mecanismos de defesa do organismo e eles ocorrem em diversas situações. Esse mecanismo de defesa, inclusive, tem uma área no cérebro que é o centro do vômito. Vou te explicar tudo isso nesse vídeo. Antes disso, não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. O vômito, ou o enjoo e a náusea, são mecanismos de defesa que nos ajudam a suspender a digestão quando alguma toxina ou algum medicamento pode causar algum prejuízo para a nossa saúde. E o centro do vômito ele é importante porque ele ativa o nosso sistema gastrointestinal. Então a gente tem uma comunicação do nosso trato gastrointestinal com o cérebro através desse centro do vômito. Então a gente tem diversas situações que vão ativar, que o cérebro vai identificar que tem alguma coisa acontecendo e vai ativar o estômago e o intestino, mas o próprio estômago e o intestino podem identificar algum problema e avisar o cérebro que, libera neurotransmissores que a gente precisa colocar isso para fora. Quais são as principais causas que a gente sente náusea e enjoo ou mesmo que a gente até vomita? Primeira coisa é o organismo tentando se proteger de toxinas, de perigo. Quando a gente ingere algo tóxico, a primeira resposta do organismo é tentar expulsar isso. Quando a gente tem alguma doença que causa alguma alteração que libera esses neurotransmissores que também ativam o nosso trato gastrointestinal. Quando eu tô com alguma doença descompensada, como por exemplo com diabetes, quando eu tô com uma invasão de vírus, bactérias, o meu corpo também entende que tem que colocar isso para fora. Outro caso que a gente sabe que é comum ter enjoo e náusea na gestação, e aí a gente sabe que está muito relacionado com o aumento de hormônios que causam esse enjoo na mulher, especialmente no primeiro trimestre. Outro tipo de enjoo comum e que muitas pessoas sofrem é o enjoo do movimento. Aquela náusea quando a pessoa está dentro de um carro, de um ônibus, que a gente chama de cinetose. E isso por que acontece? Porque o centro do vômito, ele está relacionado com o centro do equilíbrio. E no nosso ouvido a gente tem o labirinto. O labirinto é uma área responsável pela nossa sensação de equilíbrio. E o que acontece quando eu estou num carro, por exemplo, em movimento? O meu cérebro tem informações distorcidas. Por exemplo, o meu olho, ele tá olhando muitas vezes na mesma direção fixa e parece que eu tô parado. Ou então eu tô olhando o celular, ou eu tô lendo o livro. Então o meu olho passa a informação pro meu cérebro de que eu estou parada. E o labirinto passa a informação de que eu estou em movimento. Então acaba que o cérebro ele fica um pouco confuso com essa informação e aí o centro do vômito acaba sendo ativado. E aí as pessoas sentem esse enjoo, esse desconforto que acontece. O enjoo, ele não é um problema, ele é um sinal de alerta. E outra coisa importante, inclusive porque a gente está falando em psiquiatria, náusea e enjoo é comum sim em pessoas que têm ansiedade. Por quê? A ansiedade libera neurotransmissores, entre eles a adrenalina, que vai ativar o meu estômago e o meu estômago vai começar a dar aquela náusea, que principalmente relacionada à náusea do paciente que está com ansiedade, ela é uma náusea um pouco diferente, porque ela é uma náusea muitas vezes que ela vem acompanhada de uma tensão muscular, um desconforto, muitas vezes a pessoa não consegue vomitar. Inclusive vários pacientes já me relataram que quando começam a ficar ansiosos, o primeiro sintoma é o enjoo. E aí vem aquele desconforto e às vezes o paciente não consegue vomitar, ele fica com aquela sensação de, que até se chama muitas vezes do vômito seco, quando a pessoa tenta vomitar e não sai nada, que é muito desconfortável. Então, sim, a ansiedade também pode causar enjoos, náuseas e mesmo até vômito. Quando que eu vou precisar buscar ajuda? Quando isso se tornar algo recorrente. Então eu preciso identificar. Quando a gente está com uma gastroenterite, uma infecção, a gente começa a ter outros sintomas. Muitas vezes vai ter diarreia junto. Ou quando eu tô com alguma outra alteração importante, eu preciso buscar ajuda e fazer uma avaliação médica para diagnosticar melhor. Quando eu tenho esse enjoo do movimento, a cinetose, precisa também fazer uma avaliação, porque muitas vezes eu vou precisar usar medicamento antes de me expor a essa situação que causa o enjoo. E em relação a esse vômito relacionado à ansiedade, precisa tratar a ansiedade.
Cada vez mais a gente tem tido tecnologias novas, inclusive na criação de probióticos que podem ajudar a diminuir esses sintomas, mas é importante passar por uma avaliação médica para poder identificar e tratar corretamente. Um ponto importante para relembrar vocês é que vômito sem enjoo, a pessoa que ela do nada ela tem uma sensação e simplesmente vomita, e acompanhado de dor de cabeça intensa e febre ou não, eu preciso atentar para meningite, porque o vômito da meningite é um vômito sem enjoo, sem náusea. Só um parêntese, mas que é importante relembrar. E agora, Júlia, tô enjoada, comecei a ficar nauseada, não sei o que é, ainda não fui no médico. O que eu posso fazer? Primeira coisa, água gelada. Água gelada pode ajudar pouquinho ou mesmo até chupar gelo. E gengibre. O gengibre também tem uma capacidade de diminuir o enjoo. Então pega o gengibre e dá uma mastigada que pode ajudar no enjoo. Algo importante da gente falar. Quais são as complicações que podem acontecer quando a pessoa acaba vomitando muito, esse reflexo do vômito fica muito intenso? Eu posso ter uma ruptura do esôfago, então o esôfago de tanto sofrer essa pressão do vômito, eu posso ter uma lesão no esôfago. A pessoa pode aspirar o vômito, então ela acabar regurgitando e aspirando esse vômito indo para o pulmão. Eu posso desidratar, e aí é um sinal de alerta importante. Quando a pessoa está vomitando muito, ela precisa buscar atendimento médico, porque se ela não consegue parar de vomitar, ela precisa fazer uma medicação muitas vezes injetável para poder se hidratar. E uma pessoa que acaba vomitando muito, ela pode ter também desnutrição e perda de peso. E toda vez que eu for atender um paciente, sendo clínico geral, sendo enfermeiro, e que me refere que tem episódio de vômito, a gente precisa entender se esse vômito é provocado, ele é induzido, ou se ele é um vômito que vem de forma espontânea, porque também pode nos atentar para transtorno alimentar. E se esse enjoo, essa náusea tá persistente, busque ajuda para poder identificar qual que é a causa e ter o melhor tratamento. Ficou com alguma dúvida? Se sente muito enjoado? Tem recorrência de enjoo? Me conta aqui que eu quero saber. Não te acanha e deixa teu comentário.